Fala galera do Nuvem de Valores, tudo bem com vocês? 10 de março de 2023, sexta-feira, fechamento semanal. Nesse vídeo aqui eu vou tratar de UIBR3 e de Cash 3, tá pessoal? Lembrando que o canal Nuvem de Valores é um canal que estuda os gráficos com o indicador Nuvens de Shimoku. Não é um canal de recomendações nem de compra e nem de venda de ativos, tá pessoal? Bora lá então começar com o UIBR3. Essa semana em Bovespa teve uma queda de 0,24%, tá? Vamos começar, dá uma olhadinha aqui no semanal só rapidinho da Oi. Queda de 0,24%, a Oi uma alta aí de 8,27%, tá? Aí na contramão do Ibovespa. Então bora lá, olha só. Nuvens de Shimoku, a nuvem futura, pessoal, continua vermelha, tá, pessoal? Possibilidade aqui de um viés mais baixista, de uma tendência baixista, já que a gente está com nuvem vermelha e continua fechando abaixo das nuvens, tá, pessoal? A gente já alertou essa possibilidade aqui, ó. Cruzamento de média rápida verde-limão, como se fosse uma média aí de 9 períodos. Cruzamento baixista aqui, tá, pessoal? Que foi colocando da segunda-feira, 3 de março, tá, pessoal? Esse cruzamento deu aqui como se fosse uma de venda, né, pessoal? Mas só que acontece, dentro das nuvens, você tem um viés aí mais neutro do cruzamento, mas a partir do momento que a gente tem um fechamento abaixo das nuvens, a gente já ficaria um pouco mais atento, tá, pessoal? Mas a gente chamou muita atenção também, no dia 15 de fevereiro, a gente teve um fechamento acima, depois o fechamento dentro das nuvens, fechamento acima das nuvens, dentro das nuvens, acima das nuvens. Essa movimentação aqui a gente chamou a atenção já que poderia ter um viés mais lateral, tá, pessoal? Reforçando essa ideia que a gente tem essa linha de resistência aqui que o ativo não consegue romper, tá, pessoal? É óbvio que as primeiras vezes que o ativo vai fazendo esses topos, a gente não tem ideia que vai servir como uma região de resistência, mas depois a gente traçou, tá, pessoal, esse topo aqui de 4 de novembro na região 2,90, depois um topo aqui na região 2,70, depois no topo na região aqui os 2,56, tá, pessoal? E o que acontece? Esses topos não conseguem ser renovados, né, pessoal? Então o que acontece? A gente está esperando algum tipo de rompimento dessa região, tá, pessoal? Para quem sabe o ativo de fato engatar uma tendência um pouco mais altista aí, tá? Mas lembrando que no gráfico diário, pessoal, olha só, a gente continua com as médias amarelas exponencial e aritmética de 200 acima do preço. Ou seja, a gente tem médias. A nuvem entre o preço e as médias, a ideia aqui tá de um viés mais baixista ainda no gráfico diário, tá, pessoal? Já que a gente tá, ok, com fechamento abaixo das nuvens, tá? A gente também tem a linha Chico Span, que é essa linha azul, tá? Abaixo das nuvens e abaixo do preço, tá, pessoal? Seria realmente um viés mais baixista, mas a gente trabalha com essa ideia de lateralidade por conta dessa movimentação que o ativo teve aqui, tá, pessoal? A gente também está observando essa região de possível suporte aqui no IBR3, tá, pessoal? A gente não gostaria de um fechamento abaixo dessa região e nem abaixo de um topo de um fundo anterior aqui, por exemplo, um fechamento abaixo de R$ 1,26, tá, pessoal? Dando alguma ideia de rompimento para baixo, tá? A gente tem um rompimento aqui para cima, tá, pessoal? Bora lá, então, ver os outros indicadores. O IFR a gente trabalha aqui ainda abaixo do nível de 50, tá? Tendo um viés um pouco mais baixista pelo IFR, essa linha roxa, tá? Abaixo aqui dessa linha preta. Vamos dar uma olhadinha também no ODX DMI. Olha só, ODX, essa linha azul, tá? A gente está num nível aqui bem baixo, tá? Abaixo dessa linha preta de 20, então a gente está sem tendência, sem a força da tendência aqui, tá, pessoal? Então seria um viés também lateral pela DX, tá? É legal combinar os indicadores e reforça essa ideia de lateral, tá? De indecisão aqui. Vamos ver para que lado realmente o ativo vai romper, tá, pessoal? Muita atenção aqui com essa região, é gráfico diário, tá? Lembrando que a gente continua abaixo das amarelas, tá? Então é interessante a gente trabalhar acima dessas médias amarelas, exponencial aritmética de 200, que estaria mais ou menos na região aqui dos R$ 3,60, R$ 3,65 gráfico diário, tá, pessoal? E o que a gente quer para a semana que vem no gráfico diário da UIBR3? A gente já conversou, fechamento pelo menos acima de R$ 1,89, para a gente voltar a fechar acima das nuvens e quem sabe voltar a tocar essa região aqui e ver como o preço se comporta, tá bom, pessoal? Bora lá, então, falar rapidamente também do semanal da UIBR3. Percebam, a gente tem conversado aqui, tá? Que o tempo gráfico mais importante aqui pra gente do canal, quando a gente mais investidor, tá? De mais de médio e longo prazo, então a gente sempre tá de olho o quê? Na nuvem, no semanal, tá, pessoal? E na média vinho, tá? Então que a gente tem o fechamento abaixo da nuvem desde aqui, tá? De 19 de julho de 21, tá? Fechamento, a gente já tinha um cruzamento baixista aqui, quase falo todo o vídeo das mesmas informações, mas sempre chegando gente nova, tá? Agradeço os novos inscritos, então é importante a gente ficar alinhado com os conceitos, tá? Nuvem futura vermelha no semanal, exponencial aritmética de 50 também entre a média vinho e a nuvem, tá? A gente tem um alinhamento, ó, 9
do Ichimoku, 26 do Ichimoku, exponencial aritmética de 50 e nuvem, tá? Um tipo de alinhamento assim, e o preço puxando para baixo esse alinhamento, tá, pessoal? Interessante desfazer esse alinhamento. Como a gente começa a desfazer esse tipo de alinhamento? Um cruzamento de média rápida e média lenta, tá, pessoal? Interessante seria a gente ver a verde-limão cruzando a média vinho aqui, tá? O atual, aqui, a média vinho de 26 períodos de Ichimoku estaria nos R$ 3,44, tá? Então, quando a gente não retomar essa média aqui, tá, pessoal, fica muito difícil a gente conversar aqui no semanal sobre uma possibilidade de reversão, tá? De tendência e tudo mais, tá? Interessante, quando tem o cruzamento, a gente fecha acima e vai buscar 50 e quem sabe vai buscar finalmente o topo da nuvem, tá? Percebam que a exponencial aritmética de 200, desculpa, essas amarelas também, olha só, o alinhamento delas, elas estão por trás das nuvens, as duas, tá, pessoal? Então, fica com viés realmente mais baixista no gráfico aí semanal também, tá, pessoal? O que a gente gostaria de ver semanal a semana que vem, tá? Olha só, a gente quer fechamentos acima da média verde-limão, tá? Percebam que a gente tocou aqui no R$1,82, que era o semanal, tá? Tinha deixado até escrito aqui do lado pra gente, pessoal. Percebam como serviu de resistência, tá? Não é interessante quando tem pavio assim na média, tá, pessoal? Muita atenção aí, vamos ver como que vai reagir, tá? Se realmente vai buscar aqui o suporte, tá? Ou a mínima também da semana anterior, que foi a mínima aqui no R$1,26, tá? Ou se a gente finalmente volta a fechar depois de 2 semanas acima da média verde-limão, começa a trabalhar com a ideia de buscar as médias de 21 e finalmente a de 26 do Ichimoku, mas é interessante quando a gente começa a trabalhar acima dessa média, tá? Mas aqui no canal, a gente, como prega um viés mais conservador, fica bonito de ver o ativo alinhado com preços principalmente acima das nuvens, tá, pessoal? Para quem gostou da análise, peço para deixar um like, se inscrever no canal, tá, pessoal? Fica mais fácil de encontrar o nosso canal, tá? Só para finalizar aqui o vídeo, ó, o IFR também já saiu de uma região de sobrevenda, tá, pessoal? A gente trabalha aqui ainda abaixo do nível de 50, interessante quando a gente começa a ver acima dos 50 aqui uma força compradora, tá? Acima da força vendedora. O ADX também cainte, tá? Abaixo do nível de 20, sem tendência definida aqui, tá? A gente vê um cruzamento, olha só, da verde com a vermelha, depois desfaz o cruzamento, tá uma certa indecisão aqui do mercado. O ADX semanal tá sem força também, tá? Mostrando essa ideia que, quem sabe, tá? Desenhando um fundo, tá, pessoal? Mas a gente vê que, olha só, nas últimas semanas ele não consegue renovar aqui um fechamento acima dessa região e nem abaixo. Vamos ver como que o mercado vai trabalhar, tá? Essas médias aqui do Ichimoku também. Então semana que vem, quem sabe, a gente retomando aí 1,89 para buscar finalmente esse topo aqui, tá, pessoal, dessa figura gráfica, para quem sabe um rompimento aí, para ver se os acionistas da OIBR3 vão ficar bastante felizes aí, tá, pessoal? Bora trazer agora a Cash 3, tá? Bora para gráfico diário e semanal. Cash 3, ó, vamos ver, Cash 3, 13,95% semanal positivo. Aqui a Cash 3 foi uma semana bastante interessante para os acionistas, né? Pelo menos o candle positivo na contramão do Ibovespa, que caiu 1,38%. Vamos dar uma olhadinha primeiro no semanal. Semanal, o que a gente olha primeiro, tá? Primeiro a gente coloca o semanal, colocou o Ichimoku na tela, a gente vai ver o que? Tem as médias dos 200? Ainda não tem, porque é uma ação recente na bolsa, né? Estreou aqui em 2020. Então, a gente vai ver as nuvens, preço abaixo das nuvens, probabilidade de movimento mais baixista. Exponencial aritmética da semanal também está abaixo do preço? Sim, aqui ó, o preço abaixo delas, né? Então, probabilidade de movimento mais baixista no semanal. E aí a gente vai dar uma olhadinha também nas médias de Ichimoku. Quem a gente gosta de ver fechamento acima da média, principalmente da média vinho, né, pessoal? A gente tem conversado aqui no canal. R$1,07 seria o preço aqui interessante, fechamento da Cash 3 acima desse preço. Vamos atualizar segunda ou terça-feira aí a Cash 3 e a gente vê onde vai estar essa média semanal semana que vem, tá, pessoal? Mas seria interessante ter fechado essa semana acima de R$1,07, tá? O que a gente observa da semana aqui, tá? Do dia 6 de fevereiro, da semana 6 de fevereiro, teve esse rompimento aqui de fundo, o ativo acelerou a queda, deixou um pavio bem robusto aqui na semana passada e uma semana positiva vindo tocar, tá, pessoal, o rompimento aqui que tinha sido no R$1,01 da mínima histórica, tá? Deixa um pavio aqui, vamos ver como que vai reagir a semana que vem, tá? A gente tinha desenhado, o vídeo de ontem eu expliquei como foi desenhada essa região de resistência, tá, pessoal? E a gente percebe o quê? Que o ativo respeitou, né? Olha só que interessante. Fechou aqui muito próximo dessa região que a gente tinha desenhado, tá? E olha só, também a gente não retomou a média verde-limão, que seria nos 99 centavos aqui, tá?
fechamento acima dos 99, poderia ter ficado um pouco mais interessante o semanal da Cash 3, tá? Então aqui, sem novidades, tá? Interessante fechar acima de R$1,07, quem sabe a gente começar um zigue-zague ascendente, tá? Bora lá também, dá uma olhadinha nos outros ferramentas. Ó, o DMI continua o negativo, o vermelho acima do verde aqui, tá? No semanal, a gente não teve um cruzamento de DMI, tá? Chamou a atenção que o ADX quase começou a engatar aqui o nível de 20, tá? Muita atenção, interessante ficar abaixo de 20 e esse verde aqui de cruzar o vermelho, tá, pessoal? O IFR também abaixo do nível de 50 no semanal, sem novidades, tá? O movimento continua ainda baixista no semanal e a gente observa o que? O Chico Expo ainda longe do preço, tá, pessoal? Interessante quando a gente tem um cruzamento, tá, dessa linha acima do preço, para pelo menos demonstrar uma força mais compradora do que vendedora, tá? Vamos dar uma olhadinha também no semanal, no diário, mas o semanal é interessante a semana que vem, quem sabe um fechamento acima de R$1,07, pelo menos com o que a gente tem agora no gráfico, tá, pessoal? Bora lá então, gráfico diário da Cash, o que a gente faz? Colocou o gráfico na tela, viu as de 200, olha só, as duas médias alinhadas, há muito tempo tá trabalhando aqui acima do preço, e o preço está abaixo, probabilidade de movimento baixista. A gente ainda está abaixo da de 200, abaixo da nuvem, abaixo das duas de 50, então a probabilidade sempre do movimento mais baixista, probabilidade, tá, pessoal? Percebam como a média de 50 também ficou lateralizando aqui, se perdeu, enfraquecendo um pouco a tendência baixista, o ativo deu uma descansada e infelizmente rompeu para baixo, tá? Essa semana aqui a gente veio testar novamente essa região do R$1,01 e eu tinha chamado a atenção o quê? Dos 96 centavos, né, pessoal? A gente fechou aqui na quarta-feira exatamente na região dos 96. Ontem a gente teve uma alta aí que chegou a bater no R$1,05 e hoje fecha novamente acima dos 96 centavos. Tá interessante, pessoal. Percebam, ela aqui, tá? A Cash 3, no dia 2 de fevereiro, ela não conseguiu fechar acima da média vinho, que é a média de 26 do Ishimoku. Depois aqui ela não consegue também. E na quinta ela conseguiu, tá, pessoal? Não deixou um candle muito interessante aqui com uma resistência formada na aritmética de 50, mas hoje é interessante que ela formou, tentando aqui formar um suporte na 26 do Ishimoku, tá, pessoal? Vamos ver se ela mantém aqui, sem perder essa mínima, tá, pessoal? Quem sabe renovando a máxima aí a semana que vem, tá? Porque percebam que ela está respeitando muito essa região que a gente desenhou, essa linha azul, tá? Essas duas linhas azuis aqui de resistência, tá? Interessante ela não perder mais a mínima, já que a gente pode, dependendo, compreender como tentativa de suporte aqui, tá? Da 26 do Ishimoku, trazer essa verde-limão cruzamento, quem sabe dar um sinal de compra, mas seria um sinal de compra abaixo das nuvens, tá, pessoal? E aí seria interessante para as próximas semanas não perder aqui. Vamos ver se ela não chega a perder a mínima dos 93 centavos, tá, pessoal? Porque poderia fazer algum tipo de movimentação que ela veio buscar aqui as de 50 e se ela perde, provavelmente pode ser que ela busque, por exemplo, a verde-limão, tá, pessoal? Um fechamento abaixo da vinho, tá? Isso a gente não quer. Então vamos manter a ideia dela não poder fechar, tá? Fechar aqui abaixo dos 96 centavos, tá? Vou até deixar aqui a linha no gráfico pra gente, pra semana que vem, tá? Ó, média lenta, diário, 96 centavos, tá? Então não é interessante ela fechar, tá, abaixo daqui, porque enquanto ela estiver acima, o que ela vai fazer? A verde-limão ela vai buscar para cima, então cruzamento de compra aqui, apesar que a gente tem a exponencial aritmética aqui servindo como resistência. Percebam como a aritmética de 50, essa preta cruzada, serviu como resistência ontem, e hoje na sexta-feira a exponencial de 50 serviu como resistência aqui, que ela está mais ou menos na região deixa eu ver pra gente, na região do R$1,01, e realmente foi a resistência de hoje, mas um fechamento aqui acima da média vinho, tá? Pode ser que a gente veja alguma movimentação também, quem sabe, de tentar superar a máxima aqui, e vamos ver o que acontece, tá? Importante não perder essa mínima aqui, tá? Repetindo, dos 93 centavos, tá, pessoal? E fechamento abaixo dos 96 não é interessante, tá? Vamos ver rapidamente os outros indicadores também. Percebam, o ADX a gente chamou a atenção que ele estava perdendo força, né? O vermelho está por cima, então a tendência baixista aqui está desacelerando, né? Como ela estava muito esticada, a gente conversou sobre uma possibilidade de fundo e realmente a gente acabou acertando, tá? O que me chama um pouco a atenção, tá, pessoal, é que o DMI negativo cruzou novamente para cima, tá, pessoal? Seria interessante o DMI verde ter continuado por cima. Chama a atenção esse cruzamento aqui que aconteceu na sexta-feira, tá, pessoal? Não foi interessante o DMI, tá? Porém o FE permanece ainda acima do nível de 50, é interessante ele ficar acima de 50, tá, pessoal? Para dar uma ideia de um viés mais altista aí, pelo menos pelo FR, tá, pessoal? Mas lembrando que a gente opera aqui é o conjunto de indicadores, tá? A gente não vai pensar numa operação comprada ou vendida,
apenas com o indicador, e essa que a dica fica para vocês, tá? A gente não dá recomendação, apenas um viés aqui do estudo gráfico com o indicador de Shimoku. Continua a nuvem futura vermelha, a Chico Span se aproximando do preço, vai ficar interessante talvez quando essa Chico Span também cortar o preço e a gente tem um cruzamento aqui, tá? De média rápida com média lenta, tá? Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscrever no canal, tá? Agradeço aí que essa semana a gente alcançou os 300 inscritos e semana que vem a gente traz mais aí o IBR3 e Cash 3. Já fiz também o fechamento semanal da Magazine Luiza Via Varejo, para quem quiser depois dar uma olhada, sinta-se à vontade, tá? Um abraço e até a próxima.